Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer essa análise do oitavo e último episódio da segunda temporada de Pacificador. Tem gente decepcionada, tem gente que gostou, eu particularmente gostei pra caramba. Antes da gente fazer essa análise eu vou falar da minha nota também, a nota da crítica, a nota do público, né? Se você quiser saber da crítica bem detalhada, né? Porque esse vídeo aqui não vai dar pra fazer a crítica detalhadamente, até porque tem muita coisa pra gente falar desse episódio, né? Sobre o futuro aí do DCU. Mas caso você queira saber da crítica detalhada, vai lá no Instagram do canal que sempre fica aí na descrição dos vídeos, tá? Então, vamos pro vídeo, rapaziada. Vou começar falando da minha nota para a série, né? A minha nota final para a série vai ser 9 de 10, tá? A nota da crítica no Rotten Tomatoes está com 94% de aprovação, enquanto do público com 82%. Eu acho que o público se decepcionou um pouquinho, esperava um pouco mais de, sei lá, participações especiais na série, o que a gente, não precisa ter uma expectativa tão grande nisso. Tudo bem, James Gunn criou um hype, principalmente para esse último episódio, mas, cara, a gente não tá vendo uma série do Pacificador, não uma série de participações especiais. Então, não dá pra gente contar 100% com isso, né? A minha nota foi 9, eu gostei pra caramba da série. Eu acho que essa segunda temporada bate de frente até com a primeira, tá? Principalmente aquele foco, né, que a gente teve relacionado ao universo da Terra X, do Pacificador, né, e tudo mais. Então, eu fico com 9 para essa série, né? Mas vamos começar a análise já falando do grande começo, né? Bom, a gente já começa com a Hurkett e o Chris um mês atrás. Eles no Billy Burgers, né? Big Billy Burgers. É a hamburgueria que já apareceu também em alguns letreiros no filme de Superman. Então, é mais uma referenciazinha, né? E eles conversando, eles comendo ali, eles saindo juntos, né? Após os acontecimentos da primeira temporada de Pacificador, a Hurkett até fala durante a conversa, né, sobre aquele discurso que a Adebayo explanou toda a questão do Projeto Borboleta e a Amanda Waller, né, e durante a conversa deles também, em sentido ao barco, ela fala sobre o Adrian, né, que o Adrian ama o Pacificador, considera o melhor amigo, né, o Pacificador ele mais uma vez fala que não considera ele assim e tal, que provavelmente ele é assim com ele porque ele perdeu seu irmão. Mais uma revelação pra gente sobre o Adrian, e isso explica muita coisa dessa sociopatia do Adrian também, né, isso explica bastante coisa. E vemos o grande momento do barco, né? A gente não vê no comecinho do episódio, mas eu já vou falar de uma vez, já que eu já estou falando sobre isso, né? Vemos o cruzeiro com o show da banda de rock Nelson, aonde o Pacificador leva a Hurkett pra lá. E eles têm o grande momento deles, né? A gente sabe que ela gostou de todo aquele momento, a gente sabe disso, ela só não sabe demonstrar os seus sentimentos, como ela mesma já falou aí na série, né, cara? Em alguns episódios anteriores. E ela gostou tanto que ela guardou o seu ingressinho daquele cruzeiro do barco, né? Pô, se ela não tivesse gostado, se ela tivesse feito aquilo só porque estava bêbada, ela não iria guardar nada, ela não iria sentir nada em relação àquilo ali. Mas ela guardou, a gente viu isso durante o episódio e a cena foi muito maneira, rapaziada. Os dois têm uma química muito boa. Finalmente tivemos, né, o beijo aí da Hurkett com o Chris. Cara, que cena maneira. Muito bom a gente ver essa ligação entre os personagens que a própria Hurkett fala durante esse episódio, sobre a ligação que eles têm entre eles. Foi muito interessante a gente ver isso. E como eu falei, ela gostou muito e se apegou àquele momento, porque ela guarda o ingresso, ela só não sabe expressar o seu sentimento, né? A gente volta agora para os dias atuais e o Chris ainda está preso. Ele fala pro policial que ele é um anjo da morte, né? Isso porque na cabeça dele, tudo que ele faz, todo mundo que chega perto dele, ele acaba destruindo a vida de todo mundo, ele acaba destruindo a sua vida e por isso ele tá se chamando daquele jeito, né? A gente vê também a grande operação da Argus com o portal dimensional do Pacificador. A gente ainda não sabe o que eles querem fazer e nem os próprios funcionários da Argus sabem, né? Só aquele grupinho exclusivo do Rick Flag Sr., né? Que inclusive tem ali todos os outros trabalhadores do Lex Luthor. Todos os outros funcionários que o Lex Luthor tinha lá no filme do Superman estão agora com o Rick Flag Sr. nesse episódio aqui, trabalhando junto com ele com a Argus. O próprio Lex Luthor está trabalhando também com a Argus, né? A gente vê o bilhetinho que ele deixa naquela foto do buraco, né, negro. A gente vê aquele bilhetinho que ele deixa para o próprio Rick Flag Sr. Então, mais uma vez mostrando que não só os funcionários do Lex, mas também o Lex está trabalhando com a Argus e com o Rick Flag Sr. Isso já pode, né, obviamente se ligar ao filme de Homem do Amanhã, até porque o cara tá querendo a liberdade dele, tá querendo provar sua lealdade, né, cara, a sua bondade. Vemos os funcionários da Argus, incluindo a Hurkett, né, entrando em algumas portas.
portas. As portas estão trancadas, mas eles entram na porta 22, aonde tem aquele mundo mágico e doce, todo fofinho, parecendo um mundo lá de Detona Ralph, né, cara? E tem aqueles bichinhos esquisitos, cara. Quando eu olhei, eu pensei que fossem aqueles ratinhos daquele alienígena que fica passando, andando e não dá bom dia pro pacificador, mas não, eram uns bichinhos docinhos, super fofinhos, mas que atacavam forte. Atacou todo mundo e acaba matando o Klein. Ele é o primeiro dos funcionários da Argus a ser morto e morre ali por aqueles bichinhos fofinhos, né, cara? Mas, né, isso aqui já vai impactar os próprios funcionários da Argus. Até porque, como a gente viu que os funcionários não estão gostando dessas operações que a Argus estava fazendo no episódio, e é o que o próprio Economus fala com a Hurkett. Eles não sabem nada do que eles estão fazendo. Eles só estão mandando, né, só estão sendo mandados pelo Rick Flag Sr. Ele fala pra própria Hurkett: quando que a gente fez alguma coisa pro bem de alguém? Nunca. Então ele sabe que aquilo ali não era pro bem, não é pra recurso, não é pra nada. Eles estão sendo mandados, assim como eles foram mandados pela Amanda Waller e por qualquer outra pessoa. Eles não sabem de nada e isso vai impactar com certeza nos funcionários. É o que a gente viu do próprio Rick Flag, né? O Rick Flag tava cagando para os funcionários. Os funcionários estavam sendo mortos, né? Durante aquelas operações da Argus nos portais dimensionais e ele não tava ligando. Ele tava se divertindo com os funcionários do Lex Luthor, tava se divertindo com todo mundo. Ele só queria achar aquela dimensão, né? Normal que a gente viu, entre aspas, né, cara? Mas ele não estava ligando para os funcionários. Se morresse, ele não liga. Ele só queria descobrir aquela dimensão pra apresentar para, né, o secretário do governo, né, cara? E a gente vê também o Wiggly e o próprio Adrian depressivos com o Chris na prisão, né? O Wiggly tá naquele quartinho de dispensa, completamente triste. O Economus até tenta ajudar ele, enquanto o Adrian também só tá jogando videogames na sua sala, né, secreta lá da sua casa. A própria Adebayo vai conversar com ele e a gente tem uma conversa muito interessante. Mais uma vez ele é rude com a mãe dele, coitada da mãe dele, né, cara? Mas o Adrian mais uma vez fala sobre o dinheiro sujo que ele não pode usar porque ele seria amaldiçoado, todas as gerações da família dele seriam amaldiçoadas. O Adrian é meio maluco, a gente sabe disso, né? Mas a Adebayo usa uma tática muito boa. A gente sabe que o melhor amigo do pacificador é a Adebayo, não é o Adrian, né? Mas pro Adrian é ele, tanto que ele se sente ofendido quando a Adebayo fala que ela seria a melhor amiga, né? E ela usa isso a seu favor. Ela fala: você não daria um espírito de sangue, né? Igual como se ele fosse amaldiçoado, se ele usasse o dinheiro sujo ali dos traficantes, né? Você não faria esse sacrifício para o seu melhor amigo, e isso dá certo, né? Porque o Adrian usa todo aquele dinheiro para pagar a fiança do pacificador, e o pacificador vai embora. Ele não quer falar com ninguém e ele sai da cidade. Obviamente porque ele está se chamando de Anjo da Morte. Ele não quer falar com ninguém porque ele acha que ele é o grande erro aí de tudo, né? The Levy Street Kids, né, ficam ali meio chateados porque não conseguiram nem comunicação com o pacificador, mas a Hurkett fala um negócio interessante, né? A Adebayo, no caso, pergunta se a Hurkett não poderia rastrear o Chris pelo chip da cabeça, fazendo uma referência ao filme, né, de Esquadrão Suicida, aonde a Amanda Waller injetou aquele chip explosivo na cabeça do pacificador, e isso prova que até hoje ele tem aquele chip. Por mais que não exploda mais a cabeça do pacificador, porque foi desligado isso, o chip ainda está lá, e ele ainda pode ser rastreado por esse tipo de chip, né, cara? A gente vê também, né, aquelas outras portas durante a operação da Argus. Aquele buraco negro, bem parecido com o buraco negro que a gente viu no filme do Superman, tanto que o próprio Lex Luthor mandou aquela mensagem para o Rick Flag Sr., pode ter sido um tipo de referência também em relação a isso. E as outras dimensões, né? A gente viu aquelas caveiras com perna de aranha gigante, dimensões completamente esquisita. Outra dimensão com zumbis, né? E foi, inclusive, infectou um dos funcionários da Argus que teve que morrer, mais um funcionário morto, né? Pra não dar esse vírus zumbi aí no universo deles. Mas foi interessante a gente ver essas outras dimensões, nem que seja rapidinho, né? A gente também viu que a Bordeaux tava um pouco estranha. A gente já tá acompanhando essa mudança de comportamento da Bordeaux desde alguns episódios atrás, que ela tava tendo umas mudanças com o próprio Rick Flag Sr. A gente vê que ela dormiu com o Rick Flag Sr., ela tá mesmo com ele, né? Ela nega estar namorando com ele, mas ela está junto com ele, né? E ela está um pouco estranha e isso vai se refletir completamente no final da série, né? A gente sabia que ela era uma pessoa boa, né? Mas ela tava agindo um pouco estranha e eu vou falar mais dela daqui a pouco, né? A gente também vê a grande dimensão normal, né? A dimensão
dimensão da salvação, como o próprio Rick Flag fala. A Hurkut, junto com a Tetas e a Bordeaux, elas encontram, né, aquela dimensão da salvação. Um planeta onde parece que tudo é normal. Até então, né, toda a natureza, o oxigênio, tudo é normal. E é isso que o Rick Flag estava procurando. Ele não explica nada pra ninguém, até porque ele não deve satisfação pra ninguém, né? Mas é a grande prisão salvação. E eu vou falar dela agora. Ele apresenta esse projeto ao governo, ao secretário que inclusive apareceu no filme do Superman. Ele até menciona naquela conversa que o Rick Flag estava sentado àquela mesa um mês atrás. Ou seja, mostrando que realmente os acontecimentos de Superman aconteceram um mês antes de Pacificador. E o próprio Rick Flag, ele apresenta aquele planeta ali, né, como a prisão da salvação, que seria uma prisão para meta-humanos. Ele criticou o Lex Luthor no filme de Superman, mas agora está fazendo o mesmo. Ele quer prender meta-humanos, né? É isso que ele quer fazer. E isso vai se ligar completamente ao filme de Superman e eu vou explicar agora. Nos quadrinhos nós temos Salvation Run, que é um tipo de uma história mesmo, né? Uma saga nos quadrinhos da DC, onde existe esse planeta da salvação também, e é também uma prisão para jogarem meta-humanos para lá. O próprio Maxwell Lord estava muito, né, ligado a essa questão de Salvation Run nos quadrinhos, né? E a gente sabe que o Maxwell Lord já está na ativa aí também. Ele criou a Gangue da Justiça aí no DCU, né? E esse planeta também existe nos quadrinhos. A saga, ela se liga a grandes deuses dos quadrinhos e a Darkseid, galera. Exatamente. Nos quadrinhos essa saga se liga a Darkseid e a grandes nomes também de deuses dos quadrinhos da DC. Isso por quê, né? Porque acontece literalmente o que aconteceu com o Pacificador no final do episódio. Meta-humanos são jogados para esse planeta de Salvation Run e eles são obrigados a tentar fugir daquele planeta de alguma forma. Essa é a grande saga. Não é óbvio, não é só isso, né? Como eu falei, a saga ela é gigante e se liga a Darkseid. O próprio James Gunn confirmou que ele se inspirou nessa saga para esse episódio Pacificador. Então, com certeza, a gente vai ter isso se ligando futuramente. E isso pode se ligar ao próprio filme de Homem do Amanhã, já que a gente deve ter a gente tem confirmado o Pacificador no filme. E a gente deve ter o próprio Superman com o Lex Luthor talvez indo para esse planeta da salvação, a prisão da salvação. Eu vou chegar lá quando falar do Pacificador preso aí no Salvation Run, né? Mas essa saga existe nos quadrinhos, esse planeta de prisão para meta-humano existe nos quadrinhos e isso vai se ligar completamente, rapaziada. Vamos lá. O próprio Rick Flag Sr., né, fala que ele precisaria criar essa prisão da salvação porque todo dia pessoas fogem de Bear Reef, que é a prisão de todos os meta de comando das criaturas, e do Asilo Arkham. Isso aqui, cara, foi interessante, né? Ele citar o Asilo Arkham mais uma vez na série, sendo citado, já foi citado em algum programa de TV ali, né? No segundo episódio, se eu não me engano, ele cita mais uma vez Arkham aqui. E é um detalhe interessante, né? O Rick Flag Sr. está querendo prender meta-humanos em um outro planeta, né? Assim como acontece nos quadrinhos, sendo que ele teve uma equipe de metas em comando das criaturas. E ele se apegou, ele foi amigo do próprio Frankenstein e alguns outros metas. Então, pô, não faz sentido ele querer isso aqui, mas beleza, né? A gente releva, né? A gente vê a Sasha Bordeaux e a Hurkut se encontrando no Big Billy Burgers, né, novamente, e elas se encontram porque a Sasha quer conversar com a Hurkut sobre as questões, né, da Argus. Ela não está concordando, até porque ela é uma meta e ela sabe de tudo aquilo ali porque ela estava na reunião com o secretário do governo, né? Ela conta tudo para a Hurkut e elas tomam uma grande decisão. Não vamos mais ficar ligados a Argus. É assim que eu gosto de ver. Argus sendo uma agência do governo ruim. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver no DCU, cara. É isso que é nos quadrinhos. E elas vão para formar o seu grupo das mudanças, rapaziada, com a própria Adebayo. E isso aqui é muito legal. Por quê? A Adebayo tem a sua empresa, né, de espionagem e de segurança, que infelizmente não tá indo muito pra frente. Mas isso vai ser o começo para o Checkmate. E eu vou falar sobre a grande empresa Checkmate daqui a pouco, né? Tá começando a alinhar as coisas. A Adebayo se encontra com a Kia, a sua ex, né? E elas põem um ponto final na sua relação. Muito triste esse momento e baita atuação, cara, baita atuação da atriz Adebayo.
Não me perdi o nome dela aqui, perdão. Mas, cara, baita atuação, muito boa, mandou bem demais. E, cara, infelizmente, né, encerrando a relação entre as duas, que a gente viu desde a primeira temporada, as duas tinham uma conexão muito boa, mas não estavam se encaixando. E isso por conta até da conversa que ela teve com o Judo Master lá no último episódio, né? Ele ajudou ela, a Adebayo, a entender a relação das duas, né? E a gente vê que eles conseguem rastrear o pacificador, junto com a Hurkert, a Bordeaux e o Economus, né? Que tentam rastrear ele pelo próprio sistema da LexCorp na Argus, né? E o Economus distraindo o pessoal foi muito maneiro, né? Eles acharam o pacificador e vão até ele, né? O pacificador encontra o grupo, eles conversam e ele fala que ele é uma maldição, que ele tem uma maldição. Ele realmente tá acreditando que alguma coisa mágica atingiu ele e ele tem algum tipo de maldição. Mas a gente sabe que não é uma maldição, né, rapaziada? É só o que aconteceu na vida dele, sabe? Ele infelizmente foi destinado àquilo ali e ele não teve culpa sobre a morte do seu pai, sobre a morte do seu irmão e sobre todo o universo, né, da Terra X ser do jeito que foi. Ele não tem culpa disso. E que momento lindo da conversa entre ele, a Adebayo e todos os outros amigos, né, cara? Pô, foi um momento muito bom, muito bonito. Eu até, né, fiquei com o olho com lágrima também, porque, pô, foi de emocionar realmente a gente ver esse fechamento dentro dessa equipe, né, cara, que a gente acompanhou desde a primeira temporada. Foi muito boa aquela conversa. E ele mais uma vez pergunta para a Hurkert se o barco do show de rock dos Nelson significou algo. E ela agora se abre, cara. Ela cansou de só ficar ouvindo isso e falando que não significou nada. Ela tem dificuldade para demonstrar seus sentimentos. E ela fala, significou tudo. É óbvio que significou alguma coisa, cara. Significou tudo para ela. Ela amou aquele momento. Ela só não sabia se expressar. E foi o momento exato para o Chris ficar completamente feliz, completamente pulando, todo feliz, né? E a gente vê o passado de uma semana depois, né? Ele curtindo o show com a Hurkert do Fox Shazam, que é a banda que canta, né, a música da abertura de Pacificador. A gente vê os dois juntos no show, muito bonitinhos os dois juntos, eles agarradinhos, eles realmente agora são um casal, assumidos, a Hurkert feliz. Ela se soltou, cara, ela conseguiu se desprender dessa pressão dos seus sentimentos. Ela se soltou e está completamente feliz. E agora o escritório da Adebayo cresceu, se tornou checkmate, galera. E agora a coisa vai ficar séria e se liga Salvation Run, como eu falei pra vocês, o planeta da prisão da salvação, cara. Vamos lá. Nos quadrinhos, cara, a equipe de Checkmate existe e foi formada pela Amanda Waller. E nessa equipe já teve o próprio Máscara Negra e o próprio Maxwell Lord. Essa equipe também já teve o Pacificador nos quadrinhos, tá, cara? Ele já participou da equipe de Checkmate e é uma equipe de espionagem, né, focada em algumas missões de espionagem bem secretas e que teve uma grande importância na grande saga de Crise nas Infinitas Terras e em Crise Final. Exatamente isso. Por que teve essa grande ligação, cara? Porque a equipe de Checkmate estava ligada ao próprio Maxwell Lord e era uma equipe focada, exatamente, focada em mandar meta-humanos para a prisão da salvação. Exatamente isso, tudo tá se ligando. Nos quadrinhos, a equipe de Checkmate criada pela Amanda Waller com o Maxwell Lord, ela é literalmente pra isso, e se liga a essa questão da crise nas Infinitas Terras e a crise final por conta do Darkseid. E como eu falei, eles mandavam meta-humanos para o planeta da salvação, que era a grande prisão de metas, o que tá acontecendo nesse momento em Pacificador. Essa é a grande ligação, galera, com o filme de Homem do Amanhã que o James Gunn prometeu pra gente. Por mais que a equipe de Checkmate aqui seja completamente diferente, né, cara? Seja uma equipe que não tem nada a ver com a Amanda Waller, nem nada do tipo. Seja uma equipe diferente dos nossos Eleven Street Kids, né, cara? A equipe deles agora, todo mundo junto, com certeza vai ter essa ligação, até porque eles vão tentar tirar o Pacificador da prisão da salvação. A equipe agora é composta com o próprio Flurry, com a Sasha Bordeaux e com, né, o Mestre Judoka. E a gente sabe que os três sabem sobre o plano da prisão da salvação. Então, com certeza, eles vão tentar tirar o Pacificador dali. A gente sabe que não vai ter uma terceira temporada, o James Gunn confirmou isso aqui pra gente, né? Mas o Pacificador tá confirmado em Homem do Amanhã, né? Em Superman 2. Então, isso deve continuar em Superman 2 com certeza, né? Continuando, cara, a gente vê a montagem do escritório do Checkmate e tudo mais, e a gente vê a referência ao Rick Flag. A Hurkert coloca ali na sua mesa, né? Um bonequinho do coelhinho. Aquele coelhinho que a gente viu tanto na estampa do próprio Frankenstein na série de Comando das Criaturas e na estampa do
próprio Rick Flag que ele usou na série, né? No filme de Esquadrão Suicida, a estampa falando, né? Sobre obstáculos que devem ser vencidos. Cara, a equipe tá formada e o checkmate está formado. Cara, deu pra entender muito bem como que isso vai se ligar. E agora a gente fala sobre o Adrian e o Flurry. Eles ficam em um momento muito bom ali conversando sobre aranhas. E a gente vê que o Flurry tá muito leve na equipe deles, né? Ele já queria entrar, ele mesmo disse em alguns episódios passados, né? Ele se mostrou parceiro do Economist da Hurkat. Ele já queria entrar pra equipe. Falei, o Pacificador está confirmado no filme de Superman 2. E talvez, cara, a gente possa ver o Superman e Lex Luthor salvando o próprio Pacificador. Exatamente. Eu não duvidaria que mais pessoas estejam presas nesse planeta da salvação até o filme de Homem do Amanhã. Com certeza eles vão prender muito mais meta-humanos até lá, e isso pode formar uma grande equipe, assim como é nos quadrinhos. Nos quadrinhos, na saga de Salvation Run, como eu falei, muitos meta-humanos foram pra lá e formam uma equipe pra tentar sair de lá. E é isso que deve acontecer. Por mais que, né, sejam mandados pelo checkmate nos quadrinhos, aqui não deve ser muito assim. Mas a gente já tem Maxwell Lord introduzido. E se Lex Luthor e os seus funcionários foram capazes de fazer acordo com a Argus e Rick Flag Sr., eu não duvidaria que Maxwell Lord também faça isso. Até porque durante a saga de Salvation Run, Crise nas Infinitas Terras e tudo mais, o próprio Maxwell Lord ele sai da equipe de Checkmate e cria sua própria equipe, o MAC, né? Ele cria o seu próprio projeto, o MAC. Um projeto que continua os serviços da Checkmate, aonde com o projeto OMAC, né, ele usa inteligência de espionagem para mandar meta-humanos para o planeta da salvação. Então, com certeza, em Homem do Amanhã a gente deve ver Maxwell Lord, e com certeza Maxwell Lord vai se ligar a Rick Flag Sr. para mandar meta-humanos para o planeta da salvação. Talvez a gente veja o grande jogo de equipe entre Lex Luthor e Superman no planeta de salvação. Já pensou? Maxwell Lord com Rick Flag Sr. e a Argus mandando o Superman e o Lex Luthor para o planeta da salvação, eles tendo que se unir a grandes outros meta-humanos que já podem estar lá, e ao próprio Pacificador, que não é um meta, coitado, mas foi jogado ali por pura vingança do Rick Flag Sr., e eles tendo que sair em conjunto do planeta da salvação. Eu não duvidaria que isso possa acontecer, e isso pode se ligar à grande saga de deuses e monstros com Darkseid. Eu acho que tá tudo se ligando. Checkmate, planeta da salvação, o Homem do Amanhã, tá tudo se ligando, e eu espero que vocês tenham entendido essas ligações que eu trouxe aqui. Comenta o que vocês acharam desse final de temporada, o que vocês acharam dessa temporada, desse episódio. Deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.